Falando do DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, como eu disse, a gente precisa entender que esse departamento não agia de uma forma apenas a censurar. Pelo contrário, um dos maiores, digamos assim, uma das maiores funções do DIP é com relação à propaganda do governo. E é a incentivar uma lógica patriótica e nacionalista do Brasil. É a construção do Estado brasileiro, né? Primeiro que a gente tem que discutir é o seguinte, a lógica do nacionalismo. A gente acha que o ser brasileiro, que o se sentir brasileiro, muita gente acha que é uma coisa natural, né? É muito normal, é natural. Nunca foi. Sempre foi construído. Essa ideia de ser brasileiro é uma construção. E o Vargas é um dos personagens principais para essa construção. Pedro II, como eu já disse aqui em aula, foi um personagem importante. Durante a Primeira República também se teve personagens importantes para essa construção. Os próprios feriados civis, né? A proclamação da República, a independência do Brasil, ou então o feriado de Tiradentes. Tudo isso construído, criado, né? A história aí, muitas das vezes, sendo usada para isso. E não vai ser diferente com o DIP, não vai ser diferente no Estado Novo. O DIP ele vai pegar vários símbolos, né, e usar a favor desse Estado Novo. Um dos símbolos que ele pega e tenta desconstruir é a lógica da malandragem. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a figura do malandro, principalmente aí na cena carioca, no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época, era muito explorada. Você tinha o samba junto com a malandragem e tudo mais. E essa lógica do malandro, né, do cara que não trabalha, que anda com uma navalha no bolso, que é sossegado, que escreve um samba ali, vai num outro samba lá. Isso tudo era uma figura que acontecia, né, que existia no Rio de Janeiro, e que o Vargas vai usar isso a seu favor, que o DIP vai usar isso a seu favor. Como? Primeiro, que vai desconstruir, digamos assim, essa figura do malandro e vai usar como trabalhador. Ele vai, então, censurar músicas que falavam de malandragem, mas para colocar aí o trabalhador, a figura do trabalhador como algo importante. Então, o cara que trabalha todo dia, que se esforça, que corre atrás para construir a nação brasileira. O DIP vai fazer isso muito. E ele usa concursos, eles fazem concursos na época de sambas e pagavam as pessoas para escrever esses sambas dessa forma. Então, muitos que eram considerados malandros acabavam ganhando grana do DIP para falar contra a malandragem ou para falar da figura do trabalhador, que trabalhar é importante, tudo isso, entendeu? Então, tem vários incentivos, não só essa lógica da censura e até mesmo da violência, mas tem incentivo de grana também, tem concursos, sabe? Concurso de redação para falar sobre o Brasil, sobre a construção de um Brasil, concurso de samba, enfim. A própria ideia do samba como algo brasileiro, né, de fato, vai ser construído, e vai ser construído com relação ao DIP nessa ótica aí da Era Vargas, tá? Do Estado Novo. O DIP também vai realizar vários eventos, comemorações de aniversário, não só aniversários, por exemplo, das cidades e tudo, mas o aniversário do Vargas. Então, em cima da figura do próprio Vargas, o aniversário do Vargas era importante, né? O 1º de maio, que é o dia aí do trabalhador, tá? O dia não é do trabalho, gente. Dia de trabalho é todo dia. Tô aqui trabalhando, hoje é dia do trabalho. Dia do trabalhador, tá bom? O 1º de maio, dia do trabalhador, vai ser aí ovacionado. O DIP vai criar vários eventos, várias festas, vários sorteios, né? Tudo isso
construindo aí essa ideia nacionalista, patriótica. Aqui são cartilhas distribuídas em escolas, já caiu inclusive no Enem uma imagem dessas, né? Então, incentivando as crianças nessa lógica nacionalista. Tudo isso construído pelo DIP. E também tinha uma prática dos cinejornais, não sei se você já ouviu falar. Porque assim, não existia televisão na época, existia o rádio, o DIP vai usar muito bem o rádio, muitos desses concursos eram pelo rádio, você tem aí várias musas e divas, né, cantoras, cantando vários desses sambas, desses concursos. Vai ter a Hora do Brasil, que hoje, né, é a Voz do Brasil, e onde o Vargas fala-se muito das notícias do governo Vargas, claro, falando só bem. E tem os cinejornais, porque não existia televisão, mas existia cinema. E na época, antes do filme, sempre passava, sabe, o trailer? Só que não era trailer, era um cinejornal. Então era um jornal para dar notícias boas do governo Vargas. Então se você fosse ao cinema na época, né, na década aí de 30, de 40, no Brasil, você ia assistir um jornalzinho ali sobre o governo Vargas. Então são inúmeras as práticas, né? Uso do rádio, uso do cinema, do jornal impresso, de concursos, de festas, de eventos, de aniversários. São inúmeras práticas, não é só a censura que vai de fato aí transformar a figura do próprio Vargas, né, e do Estado Novo como algo positivo, como algo bom para o Brasil naquela época.